Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Louvamos a Deus, Senhor da nossa vida, e estamos gratos por estar aqui novamente, no início de uma nova semana. Só que hoje estamos praticamente encerramos uma semana de muita oração, entrega, clamor. Não é que nós estamos entregando e vamos parar, não, pelo contrário. Mas essa semana exatamente nós estamos já agradecendo pelas grandes manifestações que Deus tem realizado. Eu tenho certeza porque temos colhido através das grandes manifestações dos testemunhos, não só aqui na cidade de Nova Oito, como em todos os lugares, na nossa nação, nosso país, né? Na vida das pessoas, na vida dos irmãos, das famílias. Temos visto sim a grande manifestação de Deus. Deus, ele não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo Senhor. E essa semana agora nós estamos iniciando a semana da marca do Cordeiro. Né? A marca do Cordeiro é uma campanha que nós fazemos celebrando a Semana Santa, a semana a Páscoa. E a Páscoa fala da nossa vitória. Né? Páscoa fala da nossa libertação, fala da salvação, fala de livramento, fala de paz, fala da vitória na nossa vida, em todos os aspectos. Principalmente, a Páscoa também nos revela que vencemos a miséria, que vencemos toda a restrição que o inimigo preparou por muito tempo para oprimir o seu povo. Então, quando nós nos voltamos para a Bíblia, que daqui eu vamos ler agora, nós vamos observar isso. Né? Nós vamos observar. Então, a Páscoa tem muitas pessoas que elas, por não conhecer o significado na sua essência, muitas vezes celebram a Páscoa de forma diferente. Mas nós celebramos da forma correta, porque reconhecemos que lá no início, quando foi festejado, quando eles se uniram, né, quando ouviram através do obedecer a convocação por intermédio de Moisés, obedecer e ouvir e passar para eles o que Deus havia determinado, então aconteceu o grande milagre. Hoje nós estamos vivendo um momento, estamos vivendo um período, um tempo que já completou já um ano e alguns meses, que também não tem sido fácil, né? Não apenas pela questão do vírus da Covid-19, mas ainda ela prega uma pandemia, né? E que tem provocado muita opressão, muito pavor na vida de tanta gente, de tantas pessoas. E isso não tem sido fácil, porque já existe um número de pessoas muito grande que elas estão enfermas, mas uma enfermidade da alma, enfermidade da mente, mexeu na estrutura, principalmente da alma, da fé, da confiança, daquilo que Deus realmente Ele realiza, quando nós ouvimos a sua voz e quando nos voltamos para atender o seu chamado, a obedecer daquilo que Ele tem nos dado. Estamos vivendo um tempo, esse tempo Ele tem nos levado a aguçar a nossa fé, a nossa confiança. Em 2 períodos já vivemos lockdown, que não foi fácil. Ano passado ficamos praticamente um mês, né? Que
as igrejas todas fechadas. O segundo período, Deus já agiu. Deus levantou um servo dele para, antes de chegar ao lockdown 2, Deus usou ele como instrumento para levar e fazer da igreja também um lugar essencial, onde pudesse sempre estar com as portas abertas para atender todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que confia que Deus pode mudar a história da sua vida. E Deus, então, assim, Ele tem agido. A própria palavra diz: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, vem do nosso Deus. E esse lugar aqui, ele foi consagrado, esse templo foi consagrado, como os outros templos foram consagrados, para que o Senhor seja adorado, para que lá a gente vá e se encontre, nos prostre diante dEle, e com certeza Ele vai ouvir o clamor do seu povo. Então esse tempo tem sido diferente, mas essa semana nós vamos começar uma semana de celebração de vitória. Celebração para celebrar tudo o que o Senhor já fez por nós, né? Vamos celebrar vencer o espírito destruidor, vencer toda a opressão do inimigo, vencer toda a ação que o inimigo tentou fazer para impedir que o povo seja salvo, né? Que o maior objetivo da Páscoa é a salvação. É a salvação. Você vê que naqueles dias aconteceu, mas já foi um acontecimento profético que ia acontecer no vindouro, que é o que nós estamos vivendo. Jesus, ele veio justamente, e aí quando Jesus veio, ele se manifestou como Cordeiro Santo, né? Santo, sem pecado, sem defeito, sem mácula. Para quê, pastor? Para resgatar a cada um de nós. Estávamos perdidos, estávamos destituídos, destruídos, estávamos desgarrados, sem muitas vezes saber o que fazer, mas Jesus, ele veio, não olhou para nossas falhas, não olhou para os nossos defeitos, não olhou se tínhamos condições ou não. Ele olhou para cada um e disse: eu vim para salvar, eu vim para libertar, eu vim para resgatar. E a entrega dele foi tão maravilhosa, tão perfeita e completa, que mesmo sem a gente entender, mas ele entregou-se para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. E não uma vida de qualquer jeito, mas uma vida transformada, uma vida que viéssemos testificar do seu amor, da sua grandeza, da sua entrega, do sacrifício, para que outros possam entender esse grande propósito. Eu quero desejar nessa semana, em nome de Jesus, que todos sejam alcançados, que até mesmo você que não professa nenhuma fé, que nos assiste através dessa live, das redes sociais, não importa, mas se você ouvir e atentar e crer, eu também creio que Deus fará algo tremendo na sua vida. Deus fará coisas tremendas na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas também a mesma palavra, a Bíblia diz também que era para nós termos bom ânimo. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade, é para a gente ter bom ânimo. Esse bom ânimo, Jesus está falando assim: eu vou vencer, vocês vão vencer a doença, vão vencer a miséria, vão vencer a opressão, vão vencer os espíritos opressores, os dominadores desse mundo, da terra, que tentam impedir o grande agir de Deus. A nossa nação será uma nação próspera. Eu quero declarar hoje, nesta manhã, o Brasil será uma nação próspera. Dentro de pouco tempo, todo mundo verá o que um Deus ele faz na vida
e de um povo que crê, que confia nele. Naqueles dias, tudo que acontecia lá no passado, aos olhos humanos era impossível. Mas tem uma coisa muito forte que tem acontecido e aconteceu, e amanhã nós vamos passar o dia em um grande propósito. Dia 29 é um grande propósito pela nossa nação, pela nossa pátria, de oração e jejum, aonde eu creio que os principados, os dominadores desta terra, que tentam dominar a nossa nação, eles cairão por terra, eles serão desfeitos, vai cair por terra da vida daqueles que se deixaram ser dominadores, se dominar pela manifestação desses espíritos, para andar na contramão daquilo que Deus quer fazer. Mas a palavra de Deus diz, agindo Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? E Deus fará uma grande realização na nossa nação, aonde aquilo que parecia ir para um caos, Deus vai transformar em bonança e em prosperidade e em crescimento numa nação que muitas pessoas estão falando já desacreditar. Eu quero dizer para você, não desacredite. Não deixe de investir no Brasil. Não pare com seus negócios, porque coisas grandiosas Deus vai fazer nessa nação. E você que me escuta, que me ouve, você será alcançado. Porque a mão de Deus está estendida para a nossa nação. A mão de Deus está estendida para as famílias da nossa nação. A mão de Deus está estendida para o nosso estado do Pará, para os municípios do estado do Pará. Deus fará coisas grandiosas. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento difícil. Estamos orando pelas autoridades. Não apedrejando, pelo contrário. Intercedendo. Colocando desde o nosso governador aos secretariados, aos vereadores, aos deputados, enfim, para que eles atentem para a voz de Deus e escute o que Deus está falando para que se manifeste o que Deus quer fazer. Quando Deus ele vem para abençoar, a bênção dele, ela se estende para todos. Para todos. E nós precisamos entender isso. Que Deus te abençoe. Eu quero começar esta palavra, este domingo, trazendo para você esta mensagem de Deus, de esperança. A palavra de Deus diz que todo aquele que crer, recebe. Todo aquele que pede, recebe de Deus. Todo aquele que bate, as portas se abrem. E todo aquele que busca, ele é encontrado. Não perca a esperança. Acredite no poder de Deus. Acredite na grande manifestação do Senhor. Pois tudo é possível aquele que crer. Eu quero declarar, não vai faltar nada na sua mesa. Não vai faltar nada para a sua família. Deus abrirá as portas. Talvez você que está me ouvindo, pastor, estou desempregado. Não se preocupe. Tem uma porta que Deus já preparou para você. Tem uma porta que Deus já declarou para a sua vida. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Se volte para Deus. Entregue a sua vida para Ele. Não entre no desespero. Olhe para o Senhor. A palavra de Deus nos orienta. Nos orienta que quando nós nos voltamos para Deus, de forma nenhuma Ele nos lança fora. Pelo contrário. Pelo contrário, nós somos acolhidos. Nós somos acolhidos por Ele. Eu quero dizer para você, talvez, pastor, mas eu estou nessa situação, minha família está doente. Ele é a nossa cura. Ele é o melhor remédio. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que sara. Ele está no controle de tudo que nós precisamos. Todos nós estamos falando, poxa, mas até hoje não chegou uma vacina, não tem nada. Deus está no controle de tudo isso. Eu quero falar para você que Deus, ainda hoje mesmo, Ele pode revelar algo tão grandioso que pode desfazer tudo o que está acontecendo. Pois Ele é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Foi Ele que nos criou. Talvez você não entenda, não compreenda, porque talvez você diga, mas foi Ele que te criou, foi Ele que colocou esse fôlego de vida na sua vida. E preste atenção, o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele tem usado as coisas tão simples para curar, para libertar, para desfazer tudo aquilo que os espíritos dominadores estão tentando fazer. Você está entendendo, querido? Deus, Ele é grandioso. Deus, Ele é poderoso. Deus é o Senhor da nossa vida. E Ele fará maravilha nesta semana. Eu quero convidar você e sua família. Quero convidar você e a sua casa para fazer conosco esta grande campanha que começa hoje. Estamos começando agora.
Vamos entregar para você o cordeiro, que você vai fixar na porta da sua casa. Vamos entregar o óleo ungido e uma fita de escarlate, que é para você usar ou no seu pulso, ou colocar onde você quiser, que vai trazer, sabe o quê? Proteção, livramento e vitória de Deus. Não é que está lá, mas é que quando você olhar lá, quando você usar o óleo, quando você ver a marca do cordeiro, você nunca vai esquecer o que eles fizeram lá no início. Passaram nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. O óleo representa o sangue do cordeiro. Vai trazer à nossa memória aquilo que o inimigo está tentando apagar, mas ele não consegue. Ele não consegue, porque aquele que está conosco é poderoso, é grandioso. E a Bíblia revela que ele é muito maior do que aquele que está lá fora. É ele que está conosco. Eu quero incentivar você a não ficar de fora. O lockdown termina amanhã 9 horas e terça-feira, oficialmente, as igrejas estão liberadas dentro das normas estabelecidas pelo governo, de 50% do número de pessoas, mas se, por exemplo, pastor, vai dar 200, não tem problema, eu faço quantos cultos for necessário. Eu quero que você seja alcançado por Deus. Eu quero que a sua família seja abençoada. Eu quero que você receba a unção que Deus quer entregar para você. Eu quero. Eu tenho me colocado ao dispor de Deus. Tenho colocado a minha casa, a minha família. Temos estado em oração, numa entrega, junto com nossos obreiros, auxiliares, igreja em geral. Estamos nessa corrente, estamos nessa determinação, porque nós sabemos e temos certeza em quem nós temos colocado a nossa confiança, em quem nós realmente temos crido nesse Deus maravilhoso que está presente. Se saímos, Ele sai conosco. Se voltamos, Ele volta conosco. Se deitamos, Ele está conosco. Se nos levantamos, também conosco. Se onde colocarmos a nossa mão, lá Ele coloca a dele. Onde nós pisamos, Ele pisa junto conosco. Ele quer fazer isso mesmo na sua vida. Ele quer fazer isso mesmo na sua casa. Ele quer arrancar toda a tristeza, toda a dor. Basta que a gente venha entender o que o Senhor, na verdade, quer fazer por esses dias. Eu louvo a Deus. Quero agradecer ao meu Deus, porque em meio a tudo isso, eu tenho visto a sua mão gloriosa, poderosa se manifestar. Muitas vezes, nem todo mundo entende o papel de um pastor. Muitas vezes, nem todo mundo entende por que nós estamos aqui como um médico, como linha de frente. Aliás, muito mais do que isso, como aquele que enfrenta as forças negativas do mal, porque as forças do negativo do mal não se vence na força do nosso braço. É necessário buscar a Deus, é necessário uma entrega, é necessário a gente se colocar ao dispor para que venhamos nos tornar um instrumento dele para vencer toda a força do mal, toda a força maligna. E eu quero dizer que nós temos buscado isso, para que quando determinarmos, a vitória venha acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Tenha fé, esteja conosco, sempre. E eu creio que Deus vai fazer grandiosas coisas na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Já preguei tudo, né? Mas eu não posso deixar de ler o que Deus colocou no nosso coração. Diga glória a Deus. Primeiro, Gênesis capítulo 3. Versículo 7. Olha o que é que Deus está falando. E essa leitura aqui é uma resposta do que também Deus está fazendo e Ele está contemplando tudo que está acontecendo. Êxodo capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Egito significa lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de tensão, lugar onde o povo de Deus não prosperava, onde era oprimido, onde existia um governo que não deixava o povo de Deus prosperar, era restrito, eles não passavam daquilo. Mas olha o que é que Deus faz aqui, olha. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus
exautores, porque conheci as suas dores. Olha o que é que Deus está falando, querido. Olha o que é que Deus está nos mostrando. Talvez você tenha chorado tanto, talvez você tenha se reclamado tanto, mas eu quero dizer para você que Deus ele tem contemplado o teu sofrimento, que Deus ele também tem sentido as tuas dores. Deus ele é contigo. Deus ele está vindo ao teu encontro e a resposta vai chegar na sua vida. A resposta vai chegar na sua casa. Acredite, creia. Esse é o momento que a nossa fé ela tem que ser aumentada, ela tem que crescer. E eu estou te chamando, estou te convidando exatamente para que isso possa acontecer, porque tudo é uma preparação. É a base que nós precisamos preparar para que seja concretizado e realizado o grande milagre que vai acontecer na minha vida, na sua casa, na sua família. Diga glória a Deus. Aleluia. Você está na sua casa, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua presença, tá bom? Você que me assiste lá na sua casa. Nós temos poucas pessoas, só as pessoas que estão nos auxiliando aqui, a assistir essa live, a estar conosco, nos dando suporte, aos levitas, aos obreiros, alguns deles que vão estar ainda aqui subindo para orar junto conosco, nos ajudar na intercessão, enfim. Pois bem, então Deus já mostrou, já nos revelou aqui, que, irmãos, Ele conhece as dores, não só da nossa nação, mas do seu povo que se volta para Ele. Ele sabe. E você acha que Deus, sabendo, Ele vai deixar a gente ficar no cal? Pelo contrário, não. Antes dele levantar a igreja, antes dele levar a igreja, haverá um grande sinal, haverá grande manifestação, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas Deus, como eu falei no início para vocês, Deus ele não quer que ninguém se perca. O que Deus quer realizar na minha vida, realizar na vida de todos aqueles que já foram alcançados, Ele quer realizar na vida de todos. O plano da salvação é para todos, para todos. Agora, para todos como, pastor? Para todo aquele que crer. É necessário crer para que a salvação, ela chegue, ela entre. Crer significa a gente também reconhecer, entregar. Quando você entrega, você confia, né? Então é necessário isso. E por aquele dia o povo de Deus sofria no Egito. Eram massacrados, eram escravos, não tinham direito de nada, não tinham posse, sofrimento. E se algum deles tivesse alguma atitude que não concordasse com o que eles estabeleciam, sabe o que eles faziam? Eles dobravam a mão de obra em cima deles. Era muito sacrifício, era muito fardo, era muito difícil. Se você for ler a história justamente do capítulo 12, você vai ver isso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele sentia as dores do seu povo, Ele ouvia o clamor daquele povo, e então agora Ele levanta um servo dele que a princípio ele reconheceu que não era fácil ele entrar lá naquele Egito, naquela guerra, para tentar resgatar o povo dele. Então eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, querido colega pastor, não se desanime, levante, ore mais, vamos buscar mais o Senhor, porque nós fomos escolhidos para realizar o propósito de Deus. Deus quer fazer através de cada um de nós um instrumento para que o nome dele seja glorificado cada dia mais. E com essa certeza, você pode ter convicção que Deus, Ele sempre vai prover, trazer providência para tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós saímos daí, aí nós vamos, sabe para onde? Lá para o versículo 11, capítulo 11 de Êxodo, versículo 6,
Aí você vai ver o que está acontecendo também hoje. 11:6, olha o que ele fala. Haverá grande clamor entre toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, e semelhante nunca haverá. Você sabe o que está acontecendo? É que muitas vezes, ainda muito cristãos não enxergam. Estão tentando transformar a nossa nação no Egito. Estão tentando. Só que o nosso país é uma nação de Deus. O Senhor da nossa nação, o Senhor do nosso país, é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus maravilhoso, é Ele que é o Deus do nosso país. Então, em meio tanta essa dor e sofrimento, Deus ele vai manifestando a sua glória. Diga glória a Deus. Quando você vai lá para o capítulo 12, mais na frente, o próximo capítulo, o que é que vai acontecer, pastor? Aí você vai no 12 e vê logo no 13 lá. Capítulo 12, versículo 13. Olha aí. O que é que Deus está mostrando? Ele está mostrando, ele está revelando a provisão, as armas, o que Ele é. E revelando para nós hoje, o que é que nós temos em nossas mãos e o que é que nós somos gerado por Ele. O que é que eu sou, o que é que você é gerado por Ele. Olha só. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Então, não fique assustado. Deus, Ele cuida. Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. E olha, não é de qualquer jeito. É nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A palavra de Deus vai nos mostrando que Deus ele não se esqueceu do seu povo. Pelo contrário. Muitos podem até ter se esquecido dele, mas ele não esqueceu do seu povo. Ele é o Senhor da nossa vida. E você vê aí, você vê aqui, no capítulo 12, você vai ver que foram liberadas por Deus 10 pragas. 10. 10, pastor, foi. Por quê? Para quebrantar. Para quebrantar o quê? O coração de um líder, né? Lá do Egito. Por quê? Porque ele estava se levantando contra o povo de Deus. Mas mal ele sabia que ele não estava se levantando contra aquele povo, estava se levantando contra o próprio Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quando você estiver diante de uma grande causa, lembre-se que quem te defende é o Senhor. Você talvez se sinta aquela pessoa tão pequenina, pastor, mas você é um escolhido de Deus. E Ele é que defende a tua causa. Ele é que está a te guardar, a te proteger, a te livrar de todo mal. E não só você, como a tua casa. Então o que nós vamos fazer essa semana, o que vai acontecer essa semana, é que cada um de nós vamos tomar a postura que Deus quer, né? Que Deus quer, por exemplo, a irmã Rosa, o irmão Hannes, o irmão Gleidson, o irmão Ednei, pastor Samuel, irmã Antônia, o nosso obreiro Ronaldo, o Ed, o Luciano, cada um vai tomar a sua posição. E qual é a sua posição? A posição que Deus entregou na nossa mão, que é, pastor? De justamente levar aquilo que Deus está colocando na nossa mão, que é a salvação para o nosso povo, a salvação para a nossa família, a libertação, a cura, a transformação. Nós não podemos ficar quietos. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Mas a Bíblia diz que é bom a gente trabalhar enquanto é dia, porque chega a noite, tudo se torna restrito. Então nós não podemos perder tempo. Nós precisamos, com agilidade, com sabedoria, realizar a vontade de Deus, o que Deus quer. E olha, irmãos, como é que você e eu vamos fazer
aquilo que Deus quer, realizar a obra dele, se a nossa fé foi abalada. Não, eu não posso ir para a igreja, eu não posso ir na igreja porque é perigoso. Irmãos, nós precisamos vencer isso. Será que ir numa feira, será que ir num supermercado não é tão perigoso? E olha, eu vou te falar, aqui é a casa de Deus, onde Ele está presente, para te atender, para te acudir. Mas só que a mensagem, ela está vindo o inverso. E você precisa ser muito sábio para não mexer com a sua fé e a sua confiança em Deus. Mas eu quero mostrar para você que Ele entregou a ferramenta nas nossas mãos. Essa ferramenta está nas nossas mãos, diga glória a Deus. Então nós não podemos deixar de ver essa grande manifestação de Deus na nossa vida, porque ela tem um propósito muito forte. Aí nós vamos aqui, o versículo 23 do capítulo 12 de Êxodo. Olha aí, se você estiver na sua casa, você pode acompanhar e ver como Deus está conosco, como Deus é a nossa força. Deus nunca abandonou o seu povo, jamais, jamais. Pastor, meu pai, minha mãe, talvez a minha esposa, ela sabe, não está firme, conhece, mas não está agindo com fé. Pois é, chegou o momento de você que está me escutando, chegou o momento de você ser sacudido para que você possa colocar a sua família na posição que Deus quer, para receber tudo aquilo que Ele já conquistou, que é direito nosso. Quando Jesus veio, Ele também foi levado como um cordeiro mudo, mas não incitou em nenhum momento em ter medo, ou parar, ou talvez se reter, pelo contrário. A Bíblia fala que Ele foi até o fim, para nos dar a vitória, para conquistar a nossa maior vitória, irmãos. Então por que nós vamos ficar parados? E aqui no 23 ele fala assim, porque o Senhor passará para ferir o quê? Os egípcios. Quem são os egípcios? Aqueles que se levantam contra nós. Os principados, as potestades. Eles se levantam contra nós. Os espíritos destruidores. Né? Aquele espírito destruidor. Deus está falando aqui do espírito destruidor, que provoca, que cria situações para tentar parar, para tentar destruir, para tentar impedir que a vitória seja concretizada, concluída na nossa vida. Só que Deus está falando aqui, olha, algo muito forte. O Senhor passará para ferir os egípcios. Então todo aquele que se levantar contra o escolhido, contra você, contra o povo de Deus, ele não vai resistir, irmãos. E assim eu quero declarar que essa praga, esse mal que tem feito tantas pessoas recuar e nos levar ao ponto, muitas vezes, de tentar atingir a nossa fé, no nome de Jesus vai ser desfeito. Já está desfeito. Já está desfeito. O Senhor já realizou a grande obra. E qual é a maior vacina? É o sangue dele. O sangue de Jesus é a maior vacina. É o sangue dele que garante a nossa vitória. O sangue dele que foi derramado na cruz. O sangue dele que foi vertido por você, meu irmão, está na sua vida. Você está depositado no sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Para você caminhar na sua vitória. Para você caminhar segundo a vontade do nosso Deus. E nós precisamos entender. Quando o destruidor, a Bíblia fala aqui, olha, os egípcios, porém, quando vir o sangue nos vergais da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Irmãos, escute, por favor. Você acha que Deus ele não te guarda? Você acha que Deus ele não protege você? Você acha que Deus vai te manter com portas fechadas? Só se você quiser. Só se você assim não acreditar. Mas Deus, Ele não quer o sofrimento. Ele não quer que o povo venha estar sofrendo.
Ele não quer o sofrimento do seu povo. Agora, falando no modo geral, ele não quer o sofrimento de ninguém. Agora, nós precisamos entender o seu grande propósito. Nós precisamos entender que ele pagou um preço muito alto. Moisés, se você for estudar aqui, você viu que ele pagou um preço muito alto. Não era fácil. Vem a primeira praga, ele vai lá, com o mesmo decreto de Deus, liberta o meu povo. Vem a segunda, ele vai com a mesma palavra, liberta o meu povo. Vem a terceira, ele vai lá e continua com o mesmo clamor que Deus ordenou, libera o meu povo. E assim foi com todas elas até a nona. Só que quando chega na nona, Deus chama Moisés. Moisés, agora você vai fazer outra coisa, diferente. Porque agora vai ser sacudido. Vai, prepara o meu povo. Olha que coisa tremenda. Prepara o meu povo. Muita gente talvez nem estava imaginando. Passamos aqui uma semana de clamor, especificamente orando pela nossa igreja, pelo nosso município, pelo nosso estado, pela nossa pátria, pelas autoridades, pela nossa vida, pelas nossas famílias, pelos pastores. E a gente fica, o que é isso, pastor? É porque nós estávamos preparando a base. Estamos preparando a base. E Deus então levou Moisés, olha, fala para eles que vai acontecer isso. Vai vir uma praga muito maior. O espírito destruidor, o espírito da morte, ele vai chegar nas casas. E aonde tiver um primogênito, macho, um primogênito, ou seja, um menor, se não tiver a marca, se não tiver a minha marca, se naquela casa não tiver o sangue que vai ser sacrificado, que era assim que acontecia naquela época, eles pegavam um cordeiro, era necessário um cordeiro sem mácula, sem defeito, né? Tinha que ser o melhor, não poderia ser oferecido qualquer coisa, e tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem mácula, o melhor, e também ver a quantidade da família, porque aquele sacrifício não seria só por uma pessoa, duas, seria por aquela família, seria por toda aquela família que estava ali a participar, que é o que nós chamamos, que foi chamado de Páscoa, e que é o que nós estamos começando a celebrar hoje. Então, naquele dia, Deus chegou o quê? Chegou trazendo o livramento. O livramento. Então, irmãos, nós precisamos celebrar. Será uma semana de celebração, será uma semana de vitória, será uma semana de entrega, de busca, mas onde a nossa fé, ela vai ser aguçada em crescimento para viver o sobrenatural de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Toda a área da sua vida será alcançada, porque não é apenas entrega para um objetivo, mas é uma entrega por toda a sua vida. Como eu falei para vocês, as portas vão se abrir, a vitória de Deus será confirmada na sua vida. Irmão, quantas pessoas já partiram próxima de vocês, de nós? Deus tem um propósito. Deus tem um grande propósito. Creia nisso. Só que desse propósito eu não posso fazer de conta que eu não estou enxergando. Eu tenho que me determinar. Eu tenho que entender o que é que Deus quer. E aí é o que nós vamos fazer. E é o que eu estou fazendo. Chamando todos vocês, sua atenção, sua família, a você fazer. Se a gente passasse mais uma semana em lockdown, nós íamos fazer do mesmo jeito que está sendo feito aqui. Nem que você passasse aqui só para pegar o óleo, o cordeiro, mas você ia levar, você ia fazer na sua casa, porque Deus levantou você para um grande propósito. Você tem que acreditar, você tem que crer. E Deus então levou Moisés, e levou ele para levar a mensagem para todo o seu povo. E eles se prepararam. Quando chegou por volta da meia-noite, quando o espírito destruidor foi solto, foi liberado, e como ele começou a passear na terra do Egito, na casa onde tinha a marca do cordeiro, onde estava a proteção de Deus, onde estava o livramento, onde Deus havia determinado, e obedeceram, então não aconteceu nada. Mas aonde não tinha a marca do cordeiro, o espírito destruidor entrava e o primogênito era morto. Então houve muita dor,
muito sofrimento na terra do Egito. Mas Deus chamou a atenção, não só de Faraó, de todos eles, mostrando quem é o Senhor. E que em Deus nós podemos todas as coisas. No Senhor você pode todas as coisas. Paulo já mostrava isso, falando em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está falando hoje novamente isso para todos nós. Então nós não podemos nos deter. E aí Deus trouxe o livramento, passou, o que foi que aconteceu após? Deus livrou, libertou o seu povo. Libertou da opressão, de todo o sofrimento. O povo de Deus saiu em caminho da sua vitória. Para onde, pastor? Saiu da miséria. Deus preparou uma nova terra, um novo lugar, um lugar de prosperidade, um lugar onde eles iam desfrutar e ter o melhor para eles. Agora, tudo que precisava, o que era, pastor? Manter-se no caminho da vontade de Deus, manter-se dentro da obediência. Irmão, aconteceu uma vitória hoje, permaneça firme. Você recebeu um milagre hoje, permaneça firme. Deus abriu uma porta para você, seja grato a Ele, reconheça, permaneça firme adorando Ele. A gente tem visto tanta pessoa, falei semana passada, que chega aqui muitas vezes quebrado, desanimado, porta fechada, sem nenhuma expectativa de vida, se rende, entende, se coloca, Deus abre o portal. Deus não abre nenhuma porta, Ele abre um portal de bênção. Passa alguns dias, a pessoa já não lembra mais, esquece, até abandona o caminho de Deus. Eu quero falar para você que me escuta, para você que me assiste, volte enquanto é tempo. Entregue a sua vida para Deus, sabe, renove a sua aliança com Deus, se volte para Ele, porque Deus vai desfazer o Egito da sua vida. Os céus de bronze serão desfeitos, as trancas de ferro vão ser desfeitas. Deus vai limpar o teu caminho para você caminhar para uma nova Canaã, uma terra de vitória, uma terra preparada por Deus, para que você possa desfrutar, não só você, mas toda a sua família. Mas é necessário a gente entender, irmão. Então, o sangue que foi emergido, aquela atitude do sangue lá, a orientação que Deus deu para Moisés, passado algum tempo, veio se cumprir na vida de Jesus por todos nós, que hoje estamos em pleno esse século, mas estamos desfrutando do sangue que foi emergido na cruz, derramado na cruz, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Então a Páscoa garante o quê? A nossa vitória, garante uma vida eterna, garante, sabe o quê? Uma vida livre, uma vida de libertação, uma vida de transformação, onde nós, em mesmo um tempo difícil, não vamos parar, não vamos nos deter, não vamos deixar de celebrar, não vamos deixar de crer, pelo contrário, nós vamos continuar engrandecendo e glorificando o Senhor da nossa vida e ensinando, levando a palavra da salvação para todos aqueles que ainda não se entregaram e nem crer. Mas eu quero te falar, todo aquele que entrega a sua vida para Deus, todo aquele que confia no Senhor, ele será alcançado, ele será liberto, ele será transformado e receberá um portal de bênção para a sua vida e para a sua família. Então, nesta manhã que nós estamos dando abertura, não quero que você fique de fora, não quero que você deixe passar, pelo contrário. Olha, é tempo de vitória, é tempo de salvação, é tempo de libertação, é tempo que Deus quer realizar algo novo na sua vida, algo novo na sua casa. Talvez você tenha olhado para algumas pessoas da sua família, olha, esse daí não tem jeito. Eu quero te falar que esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo que Deus quer transformar, esse é o tempo que Deus quer libertar, esse é o tempo que Deus quer curar. Se volte para o Senhor, entrega a tua vida para Deus de todo o teu coração e Ele fará maravilha na tua vida. Diga graças a Deus. Eu desejo que Deus te abençoe de uma forma tremenda e grandiosa. Eu desejo que Deus te alcance de uma forma poderosa. Aonde você estiver, seja nessa cidade, seja em qualquer outro município, seja em qualquer outro estado ou em outro país, eu declaro vitória de Deus na sua vida. Não tenha medo. Levante o seu rosto, engrandeça o Senhor, glorifique a Ele de todo o seu coração
e a grande manifestação dele chegará na sua vida e você viverá o novo de Deus. Esse é o novo tempo que Deus fará para todo aquele que nele crê. Não morrerá, mas terá uma vida eterna, uma vida de vitória para a glória do nome santo de Jesus. Vamos orar nesse momento, agradecendo por esta palavra. Nunca esquecendo que a Páscoa, Deus trouxe a libertação. Deus desfez toda a ação do mal contra a nossa vida, contra os espíritos perturbadores, todos aqueles que se levantam. Deus trouxe a libertação das opressões, das doenças, das enfermidades. E a Páscoa também revela a nossa grande vitória, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pelo Senhor, por estarmos aqui na tua presença, meu Deus, no nome de Jesus, para realizar a tua vontade, para realizar o teu querer. Obrigado por todos aqueles que já foram alcançados através desta palavra, que ouviram, que receberam, que creram. Eu sei que milagres aconteceram, meu Deus. Eu sei que maravilhas aconteceram na vida de pessoas, famílias, que nos escutam, que nos ouvem, Deus. Por isso, meu Deus, seja conosco. Continue nos direcionando durante esta semana, na marca do Cordeiro, nesta campanha de força, de poder, aonde os céus de bronze serão desfeitos, as trancas de ferro vão cair, e o Senhor vai limpar o caminho do seu povo, para caminhar livre, servindo ao Senhor, com vitórias e vitórias. Eu declaro isso na sua vida, no nome de Jesus.